Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Nós temos dito muito aqui no nosso programa que durante as situações desafiadoras que temos vivido na quarentena, temos sido convidados, entre muitas outras coisas, a pensarmos em ajudar o nosso semelhante e a colaborar para a felicidade de quem sofre, não só na teoria, mas principalmente na prática. Mas muitas vezes nos sentimos enredados nos nossos próprios problemas, o que impede que tenhamos empatia e compaixão para com aqueles que sofrem. E acabamos enfraquecendo o nosso próprio impulso de sair de nós mesmos para ajudar o nosso próximo. Nós vamos hoje refletir sobre esse tema e também sobre o mundo que podemos vislumbrar a partir de agora. Mas antes, nós vamos ouvir a prece na voz de Chico Xavier. Teu livro, A Existência na Terra, é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página, cada hora é uma afirmação de tua personalidade através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno de teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista e em cada demonstração de tua alma, gravas com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes a companhia da indulgência através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor em derredor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo-a em compêndio de auxílio e de esperança para quantos te seguem os passos. Vive com Jesus na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia, e o livro de tua vida transformar-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. Ajudar o próximo é algo que sempre é lembrado nas religiões que seguem Jesus e respeitado por todos que buscam uma vida com valores nobres. E na doutrina espírita, Kardec vai mais além e diz: fora da caridade não há salvação. Se quisermos evoluir um pouco que seja na nossa encarnação, temos que aprender a sair de nós mesmos, enxergar a dor do outro, se importar por cada irmão que está no nosso caminho. Mas quando nós estamos passando por problemas graves, muitas vezes nos fechamos em desespero, muitas vezes supomos que os nossos problemas são mais graves que os dos outros e acabamos enfraquecendo o nosso impulso de sair de nós mesmos para ajudar o nosso próximo. Mas vamos refletir um pouco. Nós sabemos que as dificuldades de hoje acontecem como consequência das nossas escolhas erradas num passado que pode ser longínquo, de outras encarnações, ou recentes, de agora mesmo, da atual encarnação. E essas más escolhas são, algumas delas, individuais, onde somos responsáveis pela colheita das consequências sozinhos, ou também coletivas. Portanto, quando estas situações difíceis se apresentam para nós, nós devemos, antes de tudo, agradecer, aumentar a nossa fé, evitar as reclamações e buscar a renovação das nossas atitudes. Mas por quê? Porque essas dificuldades são a oportunidade que finalmente chegaram até nós para abrir as portas para o nosso crescimento espiritual.
gratidão e sentimento de união com Deus devem ser o nosso objetivo nesse momento. O aprimoramento espiritual é o que almejamos para todos nós ao longo da encarnação. Então, quando grandes dificuldades nos atingem, como agora, pode até parecer que não, mas são as nossas maiores oportunidades, as grandes chances de aprendermos que tudo tem um porquê e que devemos aproveitar o momento para manifestar os nossos dons espirituais, nos engrandecermos, compreender cada vez mais a moral do Cristo e colocar em prática, na medida do nosso possível. O que seria da nossa encarnação se apenas ficássemos a ler o Evangelho, os livros de Chico Xavier, sem colocar em prática os ensinamentos? Sem retificar os nossos erros, sem esclarecer os nossos valores morais, fugindo dos problemas ao longo da vida. Nós chegaríamos de volta ao plano espiritual ao final da nossa vida, de mãos vazias, apresentando as mesmas más tendências, as ilusões, a repetição dos erros. Se conseguirmos mudar a nossa forma de enxergar os problemas, poderemos entender que as dificuldades são nossas aliadas. E o nosso modo de enxergar agora só depende de nós. Estamos tendo essa oportunidade. Não cremos que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus? Então os nossos problemas financeiros, emocionais, de saúde são o nosso caminho certo para a aquisição de maior conhecimento, de mais prática do amor pregado por Jesus, de conseguirmos conquistar a fé do tamanho de um grão de mostarda que consegue transportar montanhas. Yuval Noah Harari é um respeitado professor israelense de história, ateu e autor de best-sellers como Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã e o mais recente, 21 Lições para o Século XXI. E Harari, numa entrevista que deu à DW, uma empresa alemã de comunicação online, afirmou que a resposta que deveríamos buscar para a crise gerada pelo coronavírus deveria ser mais solidariedade. Harari se tornou uma celebridade global graças às suas palestras online e também se destacou por tomar decisões importantes, como, por exemplo, a sua companhia de impacto social, a Sapienship, que doou $1 milhão à Organização Mundial da Saúde para a luta contra a pandemia. A DW entrevistou Harari sobre a situação da humanidade em meio às mudanças sociais e políticas por causa da pandemia. O historiador acredita que os seus colegas historiadores do futuro verão, quando olharem para trás o nosso atual momento, um ponto de mutação na história do século XXI, embora que tudo ainda dependa das nossas decisões nesse momento. Ele disse o seguinte para a DW: "Acho que o maior perigo não é o vírus em si. A humanidade tem todo o conhecimento e as ferramentas tecnológicas para vencê-lo. O problema realmente grande são os nossos demônios interiores, o nosso próprio ódio, ganância e ignorância. Temo que não se esteja reagindo a essa crise com solidariedade global, mas com ódio, colocando a culpa em outros países, em minorias étnicas e em minorias religiosas." Harari nos ajuda, com a sua visão isenta de qualquer princípio religioso, a entender a importância real do espírito fraterno no enfrentamento da pandemia. Ele disse também para a DW o que espera da humanidade nesse momento de provação pelo qual estamos passando. "Espero que consigamos desenvolver a nossa compaixão e não o nosso ódio, e reagir com solidariedade global, desenvolvendo a nossa generosidade de ajudar os necessitados. E que desenvolvamos nossa capacidade de discernir a verdade, em vez de acreditar em todas essas teorias da conspiração. Se fizermos isso, não tenho dúvida que conseguiremos superar facilmente a crise." Vamos tentar abandonar as nossas reclamações, as nossas desavenças, pré-julgamentos, lembrando que somos todos nós um com Deus. Dificuldades, sejam elas de qualquer natureza, são oportunidades benditas de crescimento. Vamos confiar em Jesus.
E agora nós teremos um breve intervalo e já voltamos. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura www.folhaespirita.com.br. Vamos ouvir a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, não poderíamos deixar de refletir com vocês aqui no nosso programa a respeito do lamentável acontecimento que levou ao desencarne o cidadão americano George Floyd, no dia 25 de maio deste ano. Vítima de uma ação policial racista na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos. O mundo inteiro assistiu ao acontecido nas diversas mídias e continuou acompanhando as várias discussões e reações que vieram à baila a respeito do racismo estrutural. Inspirada no título da nossa coluna, Educa Tua Alma, sou obrigada a concluir o quanto carecemos de educação, o quanto ainda temos a descascar do nosso ego viciado, eivado de orgulho e mergulhado em passados que hoje teimam em dominar o nosso eu de agora, e os quais devemos educar na disciplina do trabalho e do autoconhecimento. Alguns poderão estar pensando que não há o que discutir sobre racismo, porque afinal seguimos os ensinamentos de Jesus. Outros afirmarão que os espíritas não são racistas. De acordo com os ensinamentos bíblicos, todos somos iguais perante Deus, dos quais eu destaco a palavra de Pedro no Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 e 35. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A igualdade entre nós e o sentimento de irmandade perante o Pai Criador foi manifestado por Jesus Cristo quando disse: amai o próximo como a ti mesmo. No entanto, eu acredito que a maioria de nós não sabe exatamente o que significa sermos iguais, todos filhos de um único Pai. Por outro lado, para a implantação do reino de Deus na terra, como almejado na prece dominical, venha a nós o vosso reino, é preciso que, de fato, passemos a ver o outro como o nosso irmão, seja lá quem seja, de onde vem, independentemente da sua raça, da cor da sua pele, de seu credo, sua filosofia, seus costumes, enfim, de todas as diferenças. Creio que todos concordam que nunca se falou tanto em amor e solidariedade como nos últimos tempos. A pandemia do Covid-19, de certa forma, contribuiu para que este sentimento desabrochasse entre nós, fazendo-nos sair um pouco das nossas caixinhas,
para estender o olhar para o outro. Acredito que de fato nós despertamos para o amor e estamos aprendendo a ter mais empatia com as outras pessoas, além da nossa família, nestes tempos de pandemia. Outra coisa que também aprendemos e sentimos é que o planeta Terra é uma única pátria, pátria de todos nós. Este sentimento de irmandade é muito importante para todos nós, espíritos da Terra. Entretanto, não basta a solidariedade, a ajuda, a doação, só na hora de uma crise como esta que ainda estamos vivenciando. Incrível como depois da morte do americano George Floyd nos Estados Unidos, surgiram tantos outros episódios tristes e vergonhosos de descaso e desrespeito em relação aos negros. Assistimos estupefatos ao caso do menino Miguel, de 5 anos, de cor parda, que caiu do 9º andar de um edifício de luxo no Recife no dia 2 de junho. E outros fatos relacionados à violência da polícia em face de jovens de pele preta ou parda que levaram e continuam levando às ruas milhares de pessoas protegidas por máscaras em plena pandemia, em protesto contra o racismo, não só no Brasil, mas em diversos países. Este quadro nos mostra o quanto ainda temos que evoluir para conseguir a verdadeira fórmula do amor que curará a humanidade. Este assunto deve ser encarado de frente por todos nós espíritas. Sabemos que, de acordo com a lei da reencarnação, um espírito encarna muitas vezes aqui na Terra, em cidades e até países diferentes, no seio de raças diversas e envergando cor da pele variada. Assim, a nacionalidade, a cultura racial e a cor da pele assumida por um espírito ao encarnar são características necessárias e facilitadoras para o seu processo de burilamento moral. Aliás, o mesmo se aplica em relação à escolha sexual. Portanto, é inaceitável no meio espírita qualquer viés racista, levando em conta o trio filosofia, ciência e religião que fundamentam a doutrina espírita. Quase metade da população brasileira é formada por pessoas de pele preta. Não poderia ser diferente, haja vista que a escravidão no Brasil perdurou por mais de 300 anos e sua abolição com a promulgação da Lei Áurea tem apenas 132 anos. Vergonha para o Brasil, a escravidão deixou marcas dolorosas no passado do povo brasileiro. E certamente muitos de nós ainda estamos respondendo pela insensatez por nós praticada durante 3 séculos de escravidão. De posse desta consciência, o racismo não deveria germinar nos corações dos brasileiros e muito menos dos espíritas. Pensemos nisto. Até o próximo programa. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos a mais um encontro do Momento Doutrinário. Hoje vamos juntos analisar a lição número 4, 2 semanas, que o Espírito Irmão X, pseudônimo de Humberto de Campos, utilizou na época para nos trazer esses ensinamentos através da psicografia de Chico Xavier, contida no livro Histórias e Anotações.
diz Humberto de Campos. Quando penetramos no aposento íntimo do abastado comerciante João de Toledo, estavam à amostra as folhas do diário em que lançara do próprio punho as resumidas anotações das próprias atividades nas 2 últimas semanas daquele mês de abril. Anotação 17. Acordei hoje, sobressaltado, sonhei estar abraçando meu pai, morto há 20 anos. Não era precisamente um sonho, era uma perfeita visão dentro do quarto, mas compreendo a elucidação, pois comi lombo de porco na ceia com boa rega de vinho verde. Ao almoço, contei o sucedido à minha mulher, que acredita numa comunicação espiritual. Ora, orai, crendices. Etelvina, apesar de boa esposa, é mulher de cabeça fraca, disse João de Toledo. Na parte da tarde, consegui então armazenar mais 200 sacos de arroz, completando o total de 1.500. Anotação 18. Etelvina hoje amanheceu nervosa, chorando, disse haver sonhado também com meu pai, a rogar-me serviço à beneficência. Dizia que o velho chegara a indicar o cofre repetindo o meu nome em voz alta. Baboseiras de minha mulher. Ela não bebe e come pouco, mas é impressionável. Bastou que eu falasse de sonho à mesa para que igualmente se iludisse a respeito de comunicações. Consegui adquirir mais 300 sacos de feijão imunizado. Anotação 19. Nova choradeira de minha mulher declarou ter visto meu pai morto. Estupidez humana! E pediu para levá-la a um centro espírita. Neguei. Se as coisas continuarem desta forma, devo levá-la a um psiquiatra. Dei um pulo à cidade de Caxias e obtive a promessa de mais 180 sacos de arroz com um ótimo preço. Anotação 20. Uma comissão de pessoas religiosas veio hoje à minha casa insinuando a concessão de um dos meus lotes na cidade para o levantamento de uma casa destinada ao amparo de crianças vadias. Achei muita graça. Se querem posses, que vão trabalhar. Virei-me quanto pude e comprei mais 220 sacos de arroz, somando o total de 1.900 nos meus 4 galpões. Dentro de 1 a 2 meses, a alta será compensadora. Pretendo adquirir mais imóveis. Anotação 21. Passei o dia em Niterói, articulando com amigos a compra de 500 sacos de arroz paulista do melhor, margem excelente. O artigo chegará em caminhões. Anotação 22. Etelvina, minha esposa, passou o dia chorando. Disse ter visto meu pai a recomendar-me auxílio para as crianças necessitadas. Não compreendo. Meu pai morreu há muito tempo. Minha mulher quer ir ao centro espírita. Que vá sozinha. Não creio em bobagem. Ouvi vários atacadistas. O arroz subira assustadoramente depois da safra. Anotação 23. Bolas. Etelvina veio do centro espírita com um papelucho escrito dizendo ser comunicação de meu pai. A assinatura é a do velho. Pede para que eu
assente a cabeça a fim de cultivar a saúde. Fala em caridade, repouso, meditação. Ora essa, sou um homem conhecido. Esses espíritas devem ser grandes velhacos. Proibi Etelvina de qualquer novo entendimento com esses mandriões. Amanhã imitarão a letra de meu pai para arrancar-me o dinheiro. Tudo isso deve ser chantagem religiosa. Mensagem? O conto da mensagem? Isso é o que é. Não sou tão lorpa. Recebemos 400 sacos de arroz paulista, verdadeira pechincha. Tudo indica bons lucros. Anotação 24. Armazenei mais 600 sacos de feijão. Estoque excelente. Vantagens imediatas. Anotação 25. Etelvina continua no mesmo choro em casa, declarando estar vendo meu pai constantemente. Isso é de enlouquecer. Os negócios me tomam tempo sem que eu possa conduzi-la a tratamento. Os empregados querem aumento. Era o que faltava. Não dou um vintém. Darei sim a rua para quem reclamar. Comprei mais 600 sacos de arroz brunido para a saída breve. Espero 5 milhões em maio próximo. Anotação 26. Chegada de 1.800 sacos de arroz paulista, acompanhei a descarga pessoalmente. Suei como estivador. Lucro certo. Anotação 27. Uma senhora espírita com 10 crianças veio procurar-me no armazém com uma lista de auxílio. Não assinei, vi tudo. Etelvina no centro atraiu a exploração. A senhora acabou solicitando um saco de arroz, mas aconselhei-a a levar os meninos para a baixada e plantar. Caridade é manto de vagabundos. Comprei mais 800 sacos de feijão de Minas. Anotação 28. Minha mulher piora dia a dia. Contei ao meu gerente o que se passa e ele me falou que é mediunidade. Até ele. Não sei se um homem de bem, falando nisso, dá para rir ou pensar. Consegui mais 500 sacos de arroz. Anotação 29. Passei o dia comprando mais feijão. A praça começa os primeiros sinais de alta. Anotação 30. Etelvina quis conversar hoje em novas lições de meu pai e mandei que calasse a boca. Não quero comunicações, não quero notícia de mortos. Vou interná-la amanhã numa clínica de repouso em Santa Teresa. Quero sossego. Meus representantes estão autorizados a começar as vendas depois de amanhã. Estaremos até a noite nos armazéns, recolhendo novas remessas de arroz que chegarão de São Paulo. Uma frota de 40 caminhões. Até 20 de maio próximo, espero o lucro de 5 a 6 milhões para começar em base mínima. Estas eram as últimas notas do abastado negociante Pedro João de Toledo, quando lhe vimos, enfim, no lar, o corpo maduro e hirto, que tombara repentinamente na rua depois de algumas horas em trânsito agitado e que estava para averiguações no necrotério. Conclui irmão X. Finalizamos com os ensinamentos de André Luiz. 1. Somente conseguimos perceber 1/8 da realidade onde estamos inseridos. 2. Da matéria somente levaremos as experiências morais. 3.
o que temos de fazer ao próximo seja feito hoje. Amanhã poderá ser tarde. Boas reflexões, meus amigos e amigas. Agradeço a companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Estamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui. Mandem as suas sugestões de temas para o nosso e-mail folhaespírita@portaldeluz.com.br. Muito obrigada e uma ótima semana para todos.